A história de Duna, tanto do livro quanto dos filmes, é cheia de questões políticas e sociais complexas. O filme Duna, parte 2, inclusive, retrata um dilema moral em que Poe está. Para salvar sua família e vingar a morte do seu pai, ele tem que praticamente enganar o povo Fremen, enganar o povo que o acolheu. Ele precisa assumir a posição de um suposto Messias, anunciado em uma profecia que ele sabe que é falsa, que ele sabe que foi apenas uma invenção da Irmandade Bene Gesserit. Mas há uma cena no filme em que toda essa complexidade política, social, cultural e moral é deixada de lado e é reduzida a uma bobagem politicamente correta. É uma cena em que Poe e Chani estão conversando. Chani diz para Poe que, entre o seu povo, homens e mulheres são iguais. Quem lê o livro sabe que isso é completamente falso. Na sociedade dos Fremen, não existe essa suposta igualdade entre homens e mulheres, da qual Chani tanto se orgulha e tanto exalta. E eu já explico isso melhor. O ponto aqui é que os Fremen são um povo oprimido e os demais são os opressores. Então o filme precisa pintar os Fremen, oprimidos, como moralmente superiores aos seus opressores, em absolutamente tudo. Eles são então retratados como um tipo de bons selvagens, mesmo que isso contrarie explicitamente o livro. Ao contrário do filme, no livro, as mulheres Fremen praticamente são propriedade privada dos guerreiros. Isso mesmo, a água é uma propriedade coletiva da comunidade naquela sociedade, mas as mulheres são vistas como propriedade privada dos guerreiros, e elas chegam até a ser transferidas de um guerreiro para outro como propriedade em função dos méritos dos guerreiros em combate. Por exemplo, no final do primeiro filme, Poe é obrigado a participar de um duelo com um dos membros dos Fremen, chamado Jamis. Poe vence esse duelo e mata Jamis, e, como consequência disso, ele é aceito como um dos Fremen. Isso também está no livro. Mas no livro, essa aceitação é mais do que conseguir um espaço naquela sociedade. Jamis tinha uma esposa chamada Aran. Como Poe matou Jamis num duelo, a esposa de Jamis passa a ser propriedade de Poe. A viúva de Jamis passa a ser a esposa de Poe. Poe passa então a ter a responsabilidade de cuidar da esposa do homem que ele matou e também passa a ter direito e domínio sobre ela. Por quê? Porque entre os Fremen, ao contrário do que Chani diz, homens e mulheres não são iguais. Mas aí você pode perguntar, como é que Chani e Poe formaram um casal na história se Poe já tinha uma esposa? Pois é, outra concessão às sensibilidades modernas. No livro, Poe já tinha uma esposa e ainda assim se envolveu com Chani. Chani era a segunda esposa de Poe e ela ainda teve um filho com ele, algo que o filme não mostra, pois o filme muda a passagem do tempo, mas isso é outra questão. O importante é que isso mostra uma outra coisa. No final do segundo filme, Chani se revolta e vai embora, porque Poe tinha decidido tomar a filha do imperador como sua esposa, para assim assumir o trono do império e acabar com o conflito. Chani se sente ofendida e traída por isso, e foge para o deserto abandonando Poe. Só que isso também não acontece no livro. Chani já era a segunda esposa de Poe, embora esse casamento fosse reconhecido apenas entre os Fremen e não na sociedade imperial. Mas Chani já era uma segunda esposa. Ela podia até ser a esposa que Poe realmente amava, já que a primeira esposa dele era apenas uma obrigação social por ter matado Jamis. Mas o ponto importante é, essa poligamia masculina, por motivo puramente social ou político, não era algo que causasse estranheza a Chani. Ela estava acostumada. A revolta de Chani no livro é então apenas uma concessão ao politicamente correto. No livro não há nada disso. Até porque, dentro da sociedade Fremen, os homens e as mulheres não eram iguais. E isso faz sentido, porque os Fremen são uma sociedade guerreira tribal, não são uma democracia cosmopolita moderna. Você não pode esperar que uma sociedade guerreira tribal se comporte como uma democracia cosmopolita moderna. Mas, para Hollywood progressista, Chani tinha que ser uma mulher empoderada, que não se submete à vontade do marido, que não aceita ser a segunda ou a terceira esposa, mesmo que ela estivesse vivendo em uma sociedade que tinha essa característica. Entre ser fiel à obra que estão adaptando e fazer concessões ao
feminismo, adivinha o que Hollywood prefere. Até a próxima e Deus abençoe vocês.